Bom dia, jovens. Aqui para fazer mais um vídeo sobre pirâmide, no nosso curso de Geometria 2. E, de fato, eu vou aqui falar do volume da pirâmide. Vou dar um esboço de demonstração. Não quero entrar muito nos detalhes, porque a gente já está correndo contra o tempo, tá bom? Mas creio que vai ficar bom. Só esse esboço, aí vocês vão cobrir os detalhes, preencher as lacunas, como sempre. Fica como exercício. Muito bem. Para nós queremos determinar o volume de uma pirâmide qualquer, né? Com base triangular, quadrangular, hexagonal, decagonal, qualquer coisa. Mas nós vamos partir de uma pirâmide triangular, que é também chamado de tetraedro, né? Todas as faces são triangulares. E para isso nós vamos estudar o prisma triangular. Tá? Considere o prisma triangular. Não precisa ser regular, né? Não perde a generalidade se você fizer um prisma regular. Em nenhum momento você vai entrar nesse mérito, não vai ter prejuízo de nada se ele for regular ou não. Né? O que é importante é que o prisma aqui, as bases são congruentes. Né? Então, o triângulo ABC e o triângulo DEF são congruentes. Deixa eu anotar isso aqui. Triângulo ABC é congruente. Congruente significa que tem todas as medidas iguais, né? Ângulos e lados iguais. Né? O triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Tá bom? Então, primeira observação importante. Você tem um prisma, então esses polígonos aqui são congruentes. Tá bom? Muito bem. Aí nós fizemos uns cortes aqui. Tentei fazer um desenho para a gente entender legal. E para que apareçam tetraedros, olha, pirâmides, né? Na verdade. Ó. Aqui uma pirâmide ABCD, com vértice, digamos que o vértice seja D. E aqui nesse outro corte a pirâmide DEF com o vértice C. Tá bom? São pirâmides que têm mesma base, ó, porque são congruentes, né? O triângulo ABC e o triângulo DEF são congruentes, então tem mesma base, a rigor podemos dizer isso, né? Então tem mesma base, tem mesma altura, porque a altura dessa pirâmide aqui, desse tetraedro é CF, e desse aqui é AD, e AD é congruente a CF, porque são os lados, são as arestas laterais do prisma, né? Então aqui tem mesma medida, CF é igual a AD, tá bom? Então tem mesma base, mesma altura. Aqui eu já teria assim aquela tentação de concluir que então elas têm mesmo volume, né? E de fato tem, mas a gente pode observar ainda que elas têm essa aresta em comum, ó. CD é a aresta dessa pirâmide ABCD e também é a aresta da pirâmide DEFC. Né? Então tem tudo a ver. Ó. Aresta em comum. A base, então, certamente essa outra aresta lateral aqui é congruente a CE, é congruente a AB. Então é o mesmo, em outras palavras, é a mesma pirâmide, é o mesmo tetraedro, né? Que está desenhado de formas distintas aqui. Então, eu posso concluir, a partir daqui, que o volume, eu vou chamar de volume 1 e volume 2, tá? Eu não anotei aqui, volume 1 e volume 2. Volume 1 é o volume desse prisma, e volume 2 é o volume desse outro prisma aqui, tá bom? Então, eu posso concluir que volume 1 é igual ao volume 2, tá bom? Acho que todos vão concordar. Se tiver alguma observação, alguma discordância, fale lá no grupo. Muito bem. Agora vamos para o volume 3. Eu quero mostrar, evidente que vocês já sabem que eu quero mostrar que esse volume 3 também é igual ao volume 1 e igual ao volume 2. Não é? Então, eu fiz esse corte aqui, tirando esse pedaço do prisma, tirando esse tetraedro, fiz esse outro corte, tirando esse outro pedaço, que é esse tetraedro, e sobra uma coisa lá no miolo aqui do prisma, né? Que é um outro tetraedro, ó, todas as faces triangulares. Né? Agora eu quero mostrar que esse tetraedro
tem o mesmo volume desse aqui, por exemplo, né? Mas como é que nós vamos concluir isso? Olha só, o triângulo ABD, triângulo ABD é semelhante ao triângulo BED, né? BED, tá certo? Por que eles são triângulos? Eles são assim a metade de uma das faces laterais do prisma, né? Tá certo? Mas você pode também concluir pela congruência de triângulos, né? Pelo caso lado, ó. AB é igual a DE, tá certo? AB é igual a DE. Deixa eu fazer aqui. AB é igual a DE, não é? Esse lado aqui é o mesmo desse, que é uma aresta da base do prisma, né? Agora, CD é igual a BE. CD é igual a BE, tá certo? CD é igual a BE porque... CD não, é AD, perdão, AD. Estou confundindo porque está muito próximo aqui. É AD é igual a BE, porque são arestas laterais do prisma, então tem a mesma medida. Falta o que aqui? Eu comparei AB, AD, agora o DB. DB é igual a DB, né? É o mesmo, é o mesmo lado. Então, vou colocar BD igual a BD. Os três lados do triângulo. Então, pelo caso lado, né? Pelo caso lado, eu concluo que o triângulo ABD é congruente ao triângulo DBE. Concluí certo? É isso mesmo. ABD é congruente ao triângulo ADB, é congruente ao triângulo DBE. Eita, falta de habilidade com geometria. Bom, mas vamos lá. Eles têm essa face em comum. E a mesma altura, né? Seria isso aqui. Como é que eu vou concluir agora? Eles têm mesma altura. Sim. Essa aqui é a altura, não é? Tá certo? Bom, poderíamos também olhar as outras faces, são todas congruentes, né? Essa face é congruente a esta. E a altura, o que é a altura? Tá bom. Se você olhar como a altura desse prisma, com relação a essa base aqui, você vai ter a distância de uma face a essa aresta, né? Dessa face a essa aresta. E aqui você tem a distância dessa face a outra aresta também, não é? Ou seja, você vai ter a mesma altura. Acho que não ficou muito claro isso aqui não, né? Então vamos lá. Uma face é congruente. DC é uma das... DC é uma das arestas também. Tá certo. Aí quando você olha para a distância, a altura aqui vai ser o quê? Vai ser a distância CA, tá certo? A distância considerando esse como vértice CA, né? É a altura CA, e aqui a altura também é CA, né? A distância do vértice dessa pirâmide até a sua base, que eu estou considerando aqui como ABD. Muito bem, alturas congruentes, as bases congruentes, eu posso concluir, mesma altura, vou colocar aqui, mesma altura, daí eu posso concluir que o volume 3 é igual ao volume 1, tá bom? Então, espero que vocês se convençam de que o volume 1, que é o volume dessa pirâmide, é igual ao volume 2, que é o volume desta pirâmide, que é igual ao volume 3, que é o volume dessa pirâmide. A gente pode ver com mais calma isso, mas eu acho que já dá para entender. Muito bem. Então, eu tenho que V1 é igual a V2 igual a V3. Deixa eu concluir aqui. V1, portanto,
O volume do tetraedro 1 é igual ao volume do tetraedro 2, que é igual ao volume do tetraedro 3, que eu vou chamar de V. Tá bom? Vou chamar de V. E é esse volume de um tetraedro, que é uma pirâmide triangular, que eu quero calcular. Tá bom? Eu não conheço ainda, mas eu conheço o volume do prisma todo. O volume do prisma todo é V1 mais V2 mais V3, né? Então, vou colocar aqui. Volume do prisma é igual a V1 mais V2 mais V3. Mas tudo isso aqui é V. Vou mudar de lado. V1 mais V2 mais V3 é V mais V mais V, que é 3V. Né? E o volume do prisma, a gente já sabe que o volume do prisma, qualquer prisma, é a área da base, que eu vou chamar de Bzão, área da base, vezes a altura, que é isso aqui. Né? A área da base vezes a altura dá o volume do prisma. Então, voltando para cá, o volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. Portanto, o volume do prisma triangular é a área da base vezes a altura sobre 3. Tá bom? Então, nós já sabemos como calcular o volume de um prisma triangular. É a área da base vezes a altura sobre 3. Tá bom? Isso vale para o tetraedro. Agora, como é que eu generalizo isso? Eu quero calcular o volume de qualquer prisma. Ora, deixa eu fazer uma figura aqui para ver se a gente entende rapidamente isso. Aqui eu tenho um prisma triangular. Né? Prisma triangular. Tá bom? De base Bzão. Bzão é a base aqui a área da base, né? Base triangular. Vou fazer um prisma com uma base qualquer com mesma área. Né? Digamos que seja um hexágono. Né? Vamos lá. Só para a gente ter uma ideia. Aqui, mesma altura, tá bom? Tem mesma altura, eu vou colocar aqui, vou tentar. Aqui você tem um hexágono. Tum, 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 aqui atrás e aqui. Aqui também é base Bzão, mesma base e tem mesma altura, mesma altura. Aí eu vou passar quando eu passo um plano paralelo aqui às bases, a figura, a seção transversal aqui vai ter mesma base também, mesma área, né? Porque vai ser uma coisa congruente às bases, tá certo? Então veja bem, em cada plano que eu passar paralelamente às bases, eu vou obter mesma seção transversal, ou seja, com mesma área Bzão aqui, né? Mesma área Bzão. Aí, pelo princípio de Cavalieri, então, esses dois prismas têm mesmo volume. Ou seja, na verdade, o princípio da Cavalieri não fala em prisma, ele fala em um sólido, né? Fala em sólido. Então, eu desenhei prisma, mas poderia ser uma pirâmide. Na verdade, eu teria que ter desenhado uma pirâmide aqui. Mas em qualquer seção transversal vai ter a mesma área da base. Portanto, a pirâmide que tem mesma área da base, mesma altura, vai ter mesmo volume, ou seja, área da base vezes altura sobre 3. Então, considere aqui, reconsidere meu desenho. Coloque uma pirâmide aqui, tá bom? Uma pirâmide. E aqui uma pirâmide hexagonal. Aí você vai ter uma pirâmide com a mesma altura. Mas, de qualquer maneira, quando você traçar aqui planos paralelos ao plano da base, você vai ter seções transversais com mesma área, tá certo? Conforme nós vimos nos vídeos anteriores. E aí você vai ter que o volume desse sólido é o mesmo volume desse sólido pelo princípio do Cavalieri. Então, concluindo, conclusão.
Pronto. Pelo princípio de Cavalieri, ele é um P maiúsculo aqui. Princípio de Cavalieri. Ai, meu Deus do céu. Essa é a pressa. Pelo princípio de Cavalieri, toda pirâmide com área da base, besão e altura H possui volume dado por V igual área da base vezes altura sobre 3. Então, aqui estabelecemos uma fórmula, uma formulinha para calcular o volume de uma pirâmide, qualquer que seja a natureza dela, qualquer que seja a natureza da sua base. Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar esse estudo, fazendo ainda algumas relações na pirâmide, para nós partirmos para os exercícios, tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo.